Olá, na aula de hoje vamos continuar falando sobre estratégias de produção. As quatro perspectivas da estratégia de produção são a perspectiva top-down, o que a empresa deseja que as operações façam, a perspectiva das exigências do mercado, que dizem o que o posicionamento do mercado requer que as operações façam. Temos também a perspectiva bottom-up, o que a experiência diária da organização sugere que as operações deveriam fazer, e a perspectiva dos recursos de operações, que seria o que os recursos de operações podem fazer para aquela organização. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas perspectivas aqui na sequência. Aqui podemos visualizar a identificação das estratégias na perspectiva top-down. Então, primeiro, parte-se das decisões e estratégias corporativas. Então, em que negócios que a organização deve estar, como que deve ser a alocação de fundos aos negócios, como administrar os relacionamentos entre os negócios diferentes. Então, as estratégias elas surgem do topo da organização para baixo. A partir dessas estratégias serão definidas as estratégias de negócio, ou seja, definir a missão do negócio, como por exemplo, metas de crescimento, retorno sobre investimento, metas de lucratividade, geração de caixa e, após isso, estabelecer os objetivos competitivos. E a partir daí são definidas as estratégias funcionais, que seria o papel de cada função dentro da organização, a tradução dos objetivos de negócios em objetivos funcionais, a alocação dos recursos de modo a se atingir esses objetivos funcionais e as prioridades relacionadas com a melhoria de desempenho. Então, citando essas estratégias, essas decisões estratégicas por um exemplo, vamos imaginar que a empresa seja de serviços de impressão. Então, quais seriam as estratégias corporativas partindo do top-down? Seria especializar-se em negócio de embalagem. Então, foi definido pela corporação que essa empresa de serviços de impressão ela deveria se especializar em negócios de embalagem. Tornar-se um ator importante em todos os seus mercados. A partir daí, as estratégias de negócios ao consumidor seriam rápido crescimento e volume, um serviço rápido e economias de escala. E a partir dessas estratégias foram definidas as estratégias de operação ou as estratégias funcionais, que seriam expansão em capacidade produtiva, tolerar alguma sobrecapacidade num curto prazo e estabelecer novas localizações. Já aqui podemos visualizar a perspectiva bottom-up. Então, ela parte das estratégias operacionais para as estratégias corporativas. Então, as estratégias das operações elas identificam que há um sentido emergente de como a estratégia deveria ser. Então, por meio da experiência operacional, se define como que a organização ela deve atuar. Então, aqui, por exemplo, o mesmo exemplo seria que há uma capacidade excedente que permite um serviço rápido. Então, a organização, as operações organizacionais identificaram que há uma capacidade excedente que permite um serviço mais rápido. Então, a partir daí, deve-se oferecer um serviço mais rápido ao cliente por um preço adicional. Então, a partir daí, foi definido essa divisão de serviço rápido na organização, ou seja, na corporação. Então, notem que aqui, partiu da experiência profissional em verificar o que a organização tinha de melhor, o que ela poderia oferecer, para que fossem estabelecidas essas estratégias corporativas. Aqui, nós vamos estabelecer essas estratégias a partir dos requisitos de mercado. Então, por exemplo, nós temos os serviços bancários de varejo e temos os serviços bancários corporativos.
Então, em relação aos produtos, né, dos serviços de varejo, nós temos serviços financeiros pessoais, como, por exemplo, empréstimos e cartão de crédito. Já quando passamos para serviços corporativos, nós temos serviços especiais para clientes corporativos. Em relação aos clientes, no primeiro seriam os indivíduos em si, e no segundo, as empresas. Em relação à gama de produtos, nós temos uma gama média de produtos padronizada, onde há poucas necessidades de serviços especiais quando os serviços são a varejo. Já para serviços corporativos, muito ampla, né, essa gama, muitas necessidades precisam ser customizadas. Em relação às mudanças do projeto, então, quando a gente estabelece que a gente vai atender varejo, essas mudanças elas são ocasionais. Se a organização ela estabelecer que ela vai atender a serviço corporativo ao invés de varejo, essas mudanças em projetos já seriam contínuas. Em relação à entrega, nós temos decisões muito rápidas em serviço de varejo com um serviço confiável para serviços bancários corporativos. A qualidade aqui, ela vai significar transações sem erros. Já para serviços bancários corporativos, ela significa relacionamento muito próximo da organização. Em relação ao volume, por tipo de serviço, né, a maioria dos serviços é de alto volume quando a gente trata de varejo, porque a gente vai atender uma maior quantidade de pessoas. E ela é baixo volume quando se trata de serviços bancários corporativos. Por quê? Porque a gente vai atender uma gama menor, né, de corporações. Então, eu tenho menos empresas existentes do que quantidade de pessoas existentes. Em relação à margem de lucro, né, a maioria é baixa e média, e algumas são altas a serviço de varejo. E já serviços bancários corporativos são médias e alta. Em relação aos fatores competitivos, né, os ganhadores de pedido, então eles seriam preço, acessibilidade e rapidez para serviços bancários de varejo e customização, qualidade do serviço e confiabilidade para serviços corporativos. Os qualificadores já seriam a qualidade e gamas de serviço para bancários de varejo e para bancários corporativos, rapidez e preço. Os menos importantes, né, seriam o custo, velocidade e qualidade para serviços bancários de varejo e flexibilidade, qualidade e confiabilidade para serviços bancários corporativos. Então, aqui, gente, a empresa, a partir desses dois cenários, ela que vai optar por um ou por outro. Bom, então, ela analisa primeiro a necessidade do mercado para depois ela fazer a opção, né, como que ela vai agir estrategicamente. Aqui mais um exemplo, então, agora para uma empresa de advocacia em relação a se atender às necessidades do mercado. Então, eu identifico duas necessidades, que seriam serviços de rotina ou serviços especializados. Então, aí eu vou, baseado nessas características, determinar qual deles que a organização ou essa empresa de advocacia ela vai seguir, ela vai priorizar. Então, por exemplo, em serviços de rotina eu tenho compras de propriedade, cobranças de dívida, onde os fatores ganhadores de pedido seriam o preço e a rapidez. Já os qualificadores, a qualidade, e os menos importantes, a customização, porque são serviços de rotina, são serviços que não são diferenciados. Já nesse caso, a empresa ela deve enfatizar o custo, a rapidez e a qualidade, ou seja, ela prioriza esses objetivos. Já se ela decidir atender serviços especializados, como por exemplo, transações de fusões e estruturação de empresas, os fatores ganhadores de pedido já estariam na qualidade do serviço prestado. Os qualificadores na variedade de habilidades, que já é o esperado pelos clientes, pois são serviços especializados. E os menos importantes seria a confiabilidade e a rapidez. Já nesse caso, os funcionários de operações eles devem enfatizar a qualidade de relacionamento, as habilidades legais e a flexibilidade. Então aqui, a gente pode visualizar os efeitos do ciclo de vida do produto e serviço nos objetivos de desempenho da organização.
Então, nós vimos na aula passada, né, quais seriam esses ciclos de vida, e aqui a gente pode observar aí os efeitos do desempenho, dos objetivos de desempenho na organização. Então, aqui, ó, a gente tem a introdução do mercado, né, o crescimento em aceitação do mercado, a maturidade e as vendas niveladas, e depois o declínio à medida que o mercado torna-se saturado. Então, aqui, ó, os consumidores, nessa introdução, eles são inovadores, porque ainda não existe o produto, está sendo introduzidos. Já quando há o crescimento, eles são pioneiros, né? A maturidade, grande fatia do mercado já é atendida e quem compra esse produto no declínio, eles são considerados retardatários. Em relação aos concorrentes, na introdução do mercado eu tenho poucos concorrentes ou nenhum concorrente. Já quando há o crescimento, o número de concorrentes também cresce. Na maturidade, essa quantidade de concorrentes ela já está estável e na fase de declínio, eu tenho a quantidade de concorrentes também em declínio, né? As organizações elas estão buscando outro foco, né? Outro produto para introduzir. Os prováveis ganhadores de pedidos na introdução do mercado seria a especificação do produto ou serviço. Já no crescimento, a disponibilidade desse produto e serviço. Já na maturidade, um preço baixo, fornecimento confiável. E no declínio, o preço baixo. Os prováveis qualificadores de pedido na introdução do mercado seria a qualidade e a gama, né, de produtos. Na fase de crescimento, seria preço e a gama de produtos também. Então, eu já espero que tenha um preço menor, né, porque vários concorrentes também fornecem esse produto. Já na maturidade, a gama e a qualidade. E na fase de declínio, né, o fornecimento confiável. Em relação aos principais objetivos de desempenho da organização, então aqui temos na introdução uma flexibilidade e qualidade, no crescimento a velocidade, confiabilidade e qualidade, na maturidade custo e confiabilidade e no declínio o custo. A última perspectiva, então, seria de recursos da produção. Então, aqui, as empresas com desempenho estratégico acima da média provavelmente terão conquistado sua vantagem competitiva sustentável devido às competências centrais dos seus recursos. Então, nessa perspectiva, a organização ela usa da melhor maneira possível os seus recursos disponíveis. A forma com que as empresas herdam, adquirem ou desenvolvem seus recursos de produção, ela terá a longo prazo impactos significativos no sucesso estratégico dessa organização. Responder essas questões, como o que temos e o que podemos fazer, é necessário quando se observa essa perspectiva de recursos de produção.